Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Bem-vindos a mais essa sessão de webinar da Software One. Eu sou Wesley Fernandes, estou aqui com o meu grande amigo Felipe Rezende e nós dois apresentaremos hoje o tema de destravando o uso e escalando funcionalidades do GitHub. Eu sou executivo de desenvolvimento de negócios aqui na Software One. A minha missão, meu trabalho é entender as necessidades dos clientes e trazer soluções em torno de soluções como GitHub, Microsoft Fabric, AI Foundry. E estamos aqui hoje com o Rezende. Fala, Rezende, tudo bem? Por favor, fique à vontade para se apresentar também. Fala pessoal, tudo bom? Obrigado por estarem aqui conosco. Eu sou Felipe Rezende, acho que vocês já me conhecem de outros carnavais, já apresentei alguns tópicos aqui de alguns webinars que nós fizemos. E para aqueles que não me conhecem, eu sou consultor de nuvem, Cloud Consultant aqui na Software One, sempre ajudando as nossas soluções a encontrarem as melhores maneiras de ter as suas aplicações e seus ambientes em nuvem. E é um prazer enorme estar aqui com vocês, com todos. Fiquem ligados que vai ser uma conversa muito interessante, com muito hands-on. E é isso. Foto para você, Legal. Wesley. Valeu, Rezende. E é isso, pessoal. A gente já sabe assim que, de uma forma geral, muita empresa ela tem algum serviço, alguma função ou utiliza o GitHub de alguma forma, mas até pela quantidade de soluções que a gente tem ali dentro do que a gente pode dizer como uma suíte, né, que suporta ali o ciclo de desenvolvimento de software. Muita empresa só usa uma parte desse potencial, né? E como o Rezende falou, né, o objetivo hoje é vocês saírem daqui com clareza da solução, muita demonstração e também vocês levarem capacidades que vocês vão conseguir destravar e realmente alavancar. E a gente está falando do que aqui? Do desenvolvimento de software, né? Num cenário de transformação digital, é o ouro da sua empresa, de certa forma, né? É o que você vai se diferenciar dos seus competidores e vai posicionar novas soluções no mercado. Muitas das soluções são digitais, vão sair das mãos dos desenvolvedores e a plataforma de desenvolvimento é crucial para isso, né, Rezende? Então, aproveito aqui até para deixar uma pergunta, Rezende, como que o GitHub entra no seu dia a dia, né? Que você... Cara, GitHub entra como uma ferramenta maravilhosa. Eu sou uma pessoa mais focada, sou um profissional, na verdade, mais focado em infraestrutura. Mas a infraestrutura já deixou muito tempo de ser aquele negócio de ClickOps. Ela se transformou, ela teve que se adaptar às novas realidades, e isso obviamente envolve você programar, você saber uma linguagem de programação, você saber algoritmos, estrutura de dados, porque aquilo ali vai facilitar a sua vida. Então você tem de um lado a nuvem, que te dá uma flexibilidade, escalabilidade absurda. Então, do seu lado, você tem que ter algo que continue escalando a nuvem. Então, imagina, eu tenho um código, né, para criar máquinas, criar recursos ali, PaaS dentro do Azure, configurar esses recursos. Eu tenho muitos recursos dentro do Azure, por exemplo. Imagina se isso tudo ficar dentro ali da minha máquina, né? Aquele famoso, na minha máquina funciona, né? Não funciona, coleguinha. Então, imagina, se isso acontece e eu estou num time de 10 pessoas e eles precisam acessar esse código. Como é que eles vão acessar esse código? Como é que eu vou compartilhar? Então, você utilizando ali o GitHub para você armazenar o seu código já é o primeiro passo. Você está colaborando com o seu time e demais outros profissionais que vão estar atuando ali no seu ambiente. Então, no dia a dia, o GitHub ele se tornou uma ferramenta de versionamento assim
interativa, né? Porque a gente sabe que a ferramenta, de fato, é o Git, e o GitHub é baseado no Git, criado pelo Linus Torvalds e tudo mais. Então, se tornou essencial, porque lá dentro, além de compartilhar o meu código, eu consigo colocar políticas de segurança, eu consigo utilizar alguma estratégia de branching, ou seja, eu posso utilizar uma trunk based, eu posso utilizar um GitOps, eu consigo utilizar o GitHub Actions para criar os meus pipelines. Então, se tornou uma ferramenta extremamente robusta, que não apoia só a mim, a ter o meu código sempre seguro e compartilhado ali entre os demais, mas ajuda todo o time a gente manter um ambiente seguro, estável e autodisponível. Sim, você falou todo o time, e não é só todo o time, talvez os times, né? Que você falou infraestrutura, eu comecei falando da experiência do desenvolvedor. Hoje a gente já vê também times de dados utilizando gestão de fonte, né? De código-fonte, de repositório, para gerenciar as versões dos seus ativos de dados, né? Como datasets, Sim. ou não na dataset, mas modelo semântico. Algumas coisas você consegue trabalhar com versionamento. Então, a gente está falando aqui de uma ferramenta, uma solução, sim, que tem várias funcionalidades, como repositório de código, integração, gerenciamento de pipelines, segurança avançada, né, com inspeção de código, inspeção de segredos, né, muita coisa que envolve o produto final, né, Sim. que é a aplicação, né, mas envolve muito a prática, né, não é uma coisa só de você ativar e sair utilizando, né. E aproveitando aqui, Rezende, e a nossa audiência, agradecer a presença de todos, eu vou deixar aqui umas duas perguntas, né? A primeira delas, né, se vocês já utilizam o GitHub hoje, né? E se vocês já utilizam, se ele é só como repositório de código, se vocês possuem alguma integração ali, ou se já chegaram a ativar alguma capacidade mais avançada, como, por exemplo, ter a próprio runtime, né? Do seu ambiente de desenvolvimento ali no GitHub com o Codespaces, por exemplo, ou utilizando outras capacidades como o GitHub Copilot. Então, são duas coisas bem poderosas aí. Então, deixo a pergunta para vocês. E já aproveito para a gente posicionar rapidamente aqui. O GitHub ele tem diferentes formas de você acessá-lo, né? Existe a versão que você entra gratuitamente, se inscreve no portal, cria o seu repositório, pode salvar, né? Ter o seu perfil lá com o seu repositório de vários projetos públicos, privados, né? Porém, quando a gente fala do ambiente corporativo e que demanda todas essas conformidades e essa esteira de funções que só aumentam, né? A gente está falando do GitHub Enterprise, que é uma solução corporativa que vai trazer, sim, governança, segurança, maior controle e padronização nessas integrações. Então, a gente está falando de multi-organizações, políticas globais, auditoria, né, gerenciamento de identidade, seja no single sign-on, né, com a plataforma que você já utiliza, ou até mesmo integração com identidades de outras instâncias para você fazer uma federação ali, tá? Então, de uma forma bem ampla, o GitHub Enterprise é a abordagem padrão que a gente traz para os nossos clientes, tá? Ele resolve muito essa falta de padrão, de permissões e práticas internas na empresa, habilita a governança, né, e conformidade de forma centralizada, permite padronizar equipes, papéis, os próprios modelos de repositório, né, políticas de segurança. E aí, assim, é uma base, né? Como eu falei, a gente tem os actions, tem o Advanced Security, que a gente vai falar um a um aqui. E agora, assim, eu não sei se vale a pena uma breve demonstração, até mesmo, né, da console aí. Não sei se é o caso, Rezende, ou se você acha que tem algum ponto sobre o GitHub Enterprise assim, que você gostaria de também comentar para o pessoal. Não, acho que é válido já mostrar para o pessoal a cara do GitHub. Imagino que a grande maioria deve conhecer o GitHub, porque o GitHub, ele antes de pertencer à Microsoft, aí contando um pouquinho de história, ele era uma ferramenta ali à parte. Ele já existia, né?
Então, se tornou extremamente utilizado pelos desenvolvedores de todo mundo. Então, ele foi comprado pela Microsoft. A partir do momento que ele foi comprado pela Microsoft, ele não deixou de ter a possibilidade de você ter o seu código hospedado, até mesmo suas páginas estáticas hospedadas ali dentro, mas ele permitiu que as empresas utilizassem o GitHub também. Aí é onde entra essa questão que você comentou, dos planos de enterprise e tudo mais, né? Então ele começou a dar algumas possibilidades e algumas funcionalidades a nível corporativo que antes não tinha. Então ele enriqueceu mais esse ecossistema de colaborativo, né? Obviamente algumas facilidades ali, óbvio, com o ecossistema da Microsoft. Mas mostrando aqui para vocês, acredito que vocês já estão enxergando, mas se não Já estiverem, estamos. vocês me avisem, por favor. Essa é a dashboard que vocês estão vendo, é da minha conta pessoal, não é minha conta corporativa. Então, quando vocês têm uma conta pessoal, é essa visão que vocês vão ter, tá? Aqui a gente consegue saber os meus top repositórios que eu mais uso, as coisas que eu mais hospedo aqui dentro do GitHub. O meu feed das pessoas que eu sigo, ou seja, o que eles estão fazendo, onde é que eles estão trabalhando, será que tem alguma coisa que eu consigo colaborar aqui? Ainda tem isso. Eu posso seguir uma pessoa, por exemplo, a Gláucia. Para quem não conhece, a Gláucia, ela é uma engenheira de inteligência artificial brasileira que manda muito bem e agora ela está entrando bastante em assuntos ali de desenvolvimento de agentes e desenvolvimento do seu código utilizando inteligência artificial. E ela constantemente tem projetos open source. Então, eu posso muito bem entrar aqui no perfil dela. Esse aqui é o perfil dela. Geralmente a gente constrói essa página aqui. Você pode ter algo similar para sua empresa, tá? Óbvio que nem todo mundo vai conseguir acessar, porque aí não fica público, fica privado, somente as pessoas que você der permissão que vão conseguir enxergar, que vão fazer parte da sua organização. Mas eu posso vir nos repositórios dela, esses aqui são os repositórios que ela deixou público, agora eu posso ter repositórios privados que só eu enxergo. Então, aqueles projetinhos que são nossos, que eu não quero compartilhar com ninguém, eu deixo privado. E agora aquele, poxa, acho que alguém poderia vir aqui e dar uma contribuída. Então, vamos supor, a gente entra aqui, cara, legal, achei muito legal o que você está fazendo, eu acho que eu posso contribuir de um jeito X nesse arquivo aqui YAML, que eu acho que dá para melhorar. Ou algo que eu vi que está dando bug e dá para corrigir. Aí a gente vai, faz a correção, manda um pull request, aí ela vai aprovar esse pull request, ou seja, eu estou dizendo para ela que eu tenho uma modificação a ser feita, ela vai revisar essa minha modificação, e se ela aprovar, ok, aí ela vai fazer o merge dessa branch que eu criei dentro do código principal, e eu passo a me tornar um contribuidor desse sistema que ela fez. Então, é amplo as formas que a gente consegue trabalhar aqui dentro do GitHub. Eu não preciso mais colaborar somente comigo, somente com a minha empresa, eu consigo colaborar também com pessoas externas. E indo além dessa parte colaborativa, a gente tem acesso a algumas features muito interessantes. Isso aqui já é um repositório meu, com alguns módulos em Terraform do Azure, onde, por exemplo, se eu vier aqui em Settings, eu consigo mexer em algumas configurações muito singulares de cada um dos repositórios, e cada repositório pode ter uma configuração à parte. Então, eu consigo mexer aqui com os meus modelos de inteligência artificial, que eu vou estar trabalhando dentro desse repositório, webhooks, caso faça link com outros sistemas, regras, a parte de actions, eu consigo ter ali runners do GitHub que vão processar aquele meu pipeline, né, que a gente estava
comentando que a gente cria pipelines para fazer deployments automáticos e seguros. Então, aqui eu consigo dizer se eu vou estar utilizando da Microsoft, que é nesse caso, ou se eu vou criar máquinas que vão processar esses meus pipelines e vão provisionar esse código em um determinado lugar. Então, a gente consegue mexer com isso. A gente, inclusive, a gente vai deixar o Copilot para o final, eu sei que muitos devem estar ansiosos por isso, mas aqui é a cereja do bolo, tá? Então, eu consigo trabalhar com parte de ambientes, ou seja, eu posso criar ambiente de produção, desenvolvimento, homologação, deixar as minhas variáveis ali dentro, e na hora que eu for executar o meu pipeline, ele vai ler essas variáveis dentro do pipeline e vai saber exatamente para onde jogar. Dessa forma, eu consigo trabalhar com segurança, com credenciais, com informações sensíveis, com informações que são diferentes em um ambiente e outro. Então, é muito interessante. A parte de code spaces, esse aqui é um barato. Por exemplo, eu não preciso mais ter uma máquina virtual ou ter um computador muito bom para utilizar a minha IDE. Eu posso utilizar o Code Spaces. Então, basicamente, o que vai acontecer é, ele vai abrir uma nova aba que, para mim, seja Chrome, Firefox, qualquer que seja, já com a carinha do VS Code. E eu posso trabalhar no meu código a partir dali. Então, aqui, na hora que eu for na parte de código, vai ter uma opção ali, abrir no Code Spaces, ele vai abrir exatamente direto esse repositório dentro ali, e eu consigo trabalhar onde quer que eu esteja. Eu posso trabalhar num tablet, desde que ele tenha uma conexão com a internet. Então, isso é uma das vantagens. E uma das vantagens... Pode falar. Aproveitando aqui rapidamente, quando a gente vê as soluções como um todo, de outras áreas, todas elas integram muito, ainda mais hoje em dia. Você pega uma solução do Purview como governança, ela sai conectando em Google BigQuery, Snowflake, fala com on-premises, o Fabric também conecta um monte de coisa. A gente sabe que são produtos finais ali que estão trazendo uma solução final. Esse cara aqui é a nossa fábrica de software. Só que não é diferente, né? Ele vai integrar também com um monte de coisa. Eu falei isso para chamar um gancho, que às vezes a gente integra até um DevOps com o GitHub. E muitas vezes essa integração de uma ferramenta com outra, ela é tão complexa, ou você quer extrair tanta coisa que você já usa até uma app dentro do GitHub para fazer isso, né? Então, para trazer um pouco dessa complexidade que é o desenvolvimento de software, mas como que isso se torna prático dentro do GitHub, né? Através de elementos como packages e outros, né, que você está mostrando aí. Exatamente, exatamente. Aí, só para finalizar e não tomar muito tempo de vocês, que eu sei que a gente está com tempo reduzido, e para falar de cada uma dessas features aqui, nossa, a gente ficaria um bom tempo. E tem demo boa ainda, né? E tem demo boa ainda. A parte de pages que eu comentei, então eu posso ter minha página na web, que é criado em cima do GitHub, e fica disponível como se fosse um site mesmo, só que por trás está rodando o GitHub. E o que eu mais gosto, e tenho usado bastante, são as questões de segurança aqui. Por exemplo, eu consigo habilitar algo que uma feature que eles chamam de Dependabot. Então, o Dependabot, ele vai estar olhando meu código, ele vai sugerir quando tem algum problema de segurança, com alguma vulnerabilidade, ele vai entender as minhas dependências aqui, se eu deixar habilitado. E como vocês podem ver, tudo é habilitável. Se você não quiser utilizar alguma coisa porque você já utiliza uma solução de terceiros, não tem problema, você pode deixar desabilitado, ou você pode usar em conjunto. A parte de code scanning, que você pode detectar vulnerabilidades utilizando aqui a linguagem proprietária, né, do GitHub, que é o CodeQL. Então, tem muita feature de segurança que vai te ajudar a fazer uma análise estática do seu código e te prevenir, obviamente, de que seu código seja publicado aí na internet de forma insegura. Aí tem a parte de secrets e variables, ou seja, eu consigo ter
segredos que vão ficar escondidos aqui, né? Os valores vão ficar escondidos aqui. Por exemplo, teste, esse é um teste. Então, esse secret ele vai estar disponível apenas nesse repositório, mas eu poderia ter isso de forma global também, ou seja, eu tenho minha organização, então dentro da minha organização, esses são os valores que eu quero que ela utilize, e isso ser replicado, você poder reutilizar dentro de outros repositórios. Da mesma forma para o Code Spaces, da mesma forma para os Actions, e assim por diante. Agora que eu subi ali o meu Code Space, vocês... Deixa eu ver o que está acontecendo. Deixa eu voltar. Deixa eu ver se eu vou ter sucesso em rodar meu Code Space aqui. Ele tinha subido, mas ele não reconheceu. Só reforçando então esse ponto em torno do Advanced Security, né? A velocidade que a gente precisa desenvolver software muitas vezes não permite que a gente fique gerenciando os segredos, e a gente sabe que mal gerenciado isso é a primeira falha de segurança grave que você pode cometer, mas também reaproveitamento de código, né? A gente usa muito código aberto, repositório público, para trazer dentro de casa, e aí entra aquela questão, aquele código ou as bibliotecas que estão sendo utilizadas tão íntegras, né? Então o Advanced Security vai fazer isso. E aí quando você chegar lá naquele nível que validou, o segredo está ok, a segurança do código está ok, ainda assim o Dependabot ali vai ajudar a manter todas as dependências na última versão. Porque basta você ter uma dependência numa versão atrasada e a gente sabe que os ataques são em cima de software não atualizado, né? Então só aqui a gente já falou de né, a parte bem pesada, né, Rezende? Que diz respeito às vulnerabilidades, né? Exatamente. A gente está tentando cercar de todos os lados as camadas de segurança. A gente sabe que segurança é uma cebola, né? Então, essa é só uma das camadas que a gente está tentando proteger. Aí, como vocês podem ver que o nosso Code Spaces não precisa mais ter uma máquina. Eu poderia muito bem, no momento de urgência, vamos supor, eu sou um desenvolvedor que eu trabalho anywhere. Ou um cara de infra, ou um cara que só tem que revisar o código, alguém mais sênior, um cara mais tech lead, e pode ser que essa pessoa transite muito de um lugar para o outro, eu não preciso mais carregar uma máquina potente comigo, eu posso simplesmente estar lá com o meu iPad ou um tablet de qualquer modelo, falando pela Microsoft, um Microsoft Surface, né, e utilizar a própria IDE aqui, dentro do meu navegador, sem problema nenhum. Você só precisa ter uma conexão com a internet. E isso aqui é uma visão muito simplória, tá, pessoal? De como é que funciona o GitHub, as nuances do GitHub. Teria muito mais coisas profundas para falar. E caso você tenha alguma dúvida e queira conversar com a gente, queira entender se isso faz sentido para o seu ambiente ou não, acertei, hoje acertei. Tem esse QR Code aqui do lado, aqui embaixo, na verdade, que vocês podem escanear, vai abrir um formuláriozinho, vocês podem entrar em contato com a gente, que é para lá isso. Pronto. Então, vocês podem entrar em contato com a gente que a gente auxilia. Aproveitando, Rezende, assim, a gente sabe que desenvolvimento de software é um esporte, por mais que seja individual, o desenvolvedor é um esporte em equipe, né? A gente pode ter um repositório master, criar as ramificações, propor mudanças, ter essas mudanças aprovadas, mas a maioria das vezes, não no processo de desenvolvimento, mas depois que a gente pensa em construir o restante da esteira ali, a gente está falando da prática DevOps em si, né, da disciplina de Continuous Integration e Continuous Deployment, né, e a gente tem o GitHub Actions, né, para integrar tudo isso também. Então,
Nem tudo fica ali sob a alçada ou de um copilot ou do desenvolvedor. A gente tem os pipelines de instrumentação e integração também, né, que tem a proposta justamente de automatizar todos esses fluxos, né, tornar fluxos reutilizáveis, reduzir erros, né, humanos, né, erros manuais que a gente comete, criar os gates, né, de segurança, a gente pôr em cada etapa do seu pipeline as validações para validar o código, validar o teste, né, os testes unitários, os testes de código específico. Então, a sua esteira vai ser construída através de uma funcionalidade chamada GitHub Actions, né, que vai permitir toda essa gestão integrada e deployment integrado também. Exatamente. Aí eu estou mostrando para vocês aqui agora exatamente isso acontecendo. Por eu ter ativado aquele CodeSpaces, ele começou a executar um pipeline dentro do meu ambiente de pré-build dessa imagem com aquele código e tudo mais. E ele está me dando as informações aqui agora. Então, deixa eu ver se eu vou conseguir chegar até lá em cima. Cheguei. Então, esse aqui, o que vocês estão vendo, são os steps, ou seja, os jobs. Cada job que está escrito num YAML file da vida, que é o nosso pipeline, está sendo executado aqui. E o mais interessante disso tudo é que esses agentes aqui, você pode consumir a partir do Marketplace. Então, você tem o GitHub Marketplace com agentes, modelos, enfim, já criados, que você consegue aproveitar dentro do seu pipeline. Você não precisa criar ou ficar inventando códigos bash mirabolantes ou algo do tipo. Você já consegue utilizar de uma forma fácil dentro das suas próprias actions. Excelente. Fazendo um paralelo aqui, né, que é algo que talvez também seja comum para o pessoal, lá no Azure DevOps, né? Temos os pipelines lá para fazer a parte de CI/CD. Aqui no GitHub é o GitHub Actions. E existe muito ambiente que tem GitHub integrado com DevOps e tem a ação dos dois lados. Tem ação dos dois lados. Exatamente. Posso falar um pouquinho do CodeSpaces rapidamente? Você mostrou, mas assim, a gente está trabalhando só no CodeSpaces aí, né? A gente está no console do GitHub, né? Isso. O CodeSpaces, ele chegou a abrir, carregou seu ambiente lá? Carregou, eu mostrei. Mostrou já, né? Já mostrei, foi esse cara aqui. O meu código aqui, eu posso instalar as extensões aqui mesmo e vai ficar salvo aqui. Então, sempre que eu carregar esse CodeSpaces, vai carregar as extensões que eu já tenho, toda a configuração que eu já fiz, ou seja, fica persistente. Não é algo que é efêmero. Então, todo o trabalho que você fizer aqui dentro de configuração, ele vai persistir dentro desse repositório e você não perde nada, não vai ter trabalho perdido. E aí, talvez o foco, né, Rezende, quando a gente fala de CodeSpaces, a gente até pode começar pensando na máquina do desenvolvedor, né? Fala, cara, resolveu o problema da máquina do desenvolvedor. Mas pensa num time produtivo e que você não tem só um desenvolvedor, então escala aí para X na sua empresa, soma-se ao turnover e a produtividade, né, rotatividade dos funcionários e a própria produtividade. Então pensa no coletivo, né? Quando você está trabalhando com CodeSpaces, você já tem um ambiente padronizado. Não é só o fato do cara não precisar da máquina. É o fato de você montar a imagem. Legal, você pode montar a máquina em outro lugar. Pode também, né? Você pode criar uma VM lá no Azure Centro do Desenvolvedor. Lá tem uma máquina padrão, todo desenvolvedor. Mas o lance não é a máquina em si só, né? É todo o ambiente de execução com a IDE integrada, com as variáveis de gestão do seu GitHub Enterprise embutido e junto com as políticas que você quer aplicar no seu desenvolvedor. Ou seja, o tempo de... Se você pensa assim, que quer pôr uma aplicação no ar, você quer pôr ela em um mês no ar, o tempo de startup e onboard do seu desenvolvedor vai ser fatal
para esse sucesso, né? Então, quando a gente parte de uma plataforma como o CodeSpaces, você ganha escala e ganha essa perenidade, né? Que o Rezende trouxe aí de ter uma esteira, né? E um ambiente, o Exatamente. cara, desde o momento zero, ele já começa a produzir. Exatamente. Bom, acho que com relação à interface do GitHub, é mais ou menos isso. Tem, tem muito mais coisa que a gente poderia mostrar, mas a gente ia passar um dia inteiro aqui. O que você acha, Wesley, da gente falar um pouquinho de GitHub Copilot? Estou preparado aqui, né? Então, de forma bem breve, eu introduzo aqui, depois você Show. acelera. Mas assim, ó, Vamos. assim como a gente vê em outras soluções, né? E a generativa trouxe o advento dos copilots. Os copilots embutidos na solução que a gente trabalha, ele vai ter o contexto daquela aplicação. Então, o copilot no Word, copilot no Outlook, né? Ou o copilot numa solução de segurança, como Defender, né? Além dos copilots que a gente tem como produto já, né? Security, Copilot, etc. Então, o Copilot ele virou uma forma de você, de primeiro momento, ter um par em que você pergunta e rapidamente ele te responde as coisas sobre aquele contexto. Mas é natural que, na velocidade em que a qualidade dos modelos de linguagem aumenta, a gente não quer ficar só no texto, a gente quer que aquele cara parta para a ação. E isso foi acontecendo e não tem ambiente melhor para esse Copilot ganhar asas do que o Copilot que está dentro do GitHub. Vocês imaginam aqui que o modelo que ele utiliza é um modelo especializado em código, né? Se eu não me engano, não estou errado, que é o Codex, né? Ou é outra coisa? Na Não dá para verdade, o GitHub cravar. Copilot você consegue utilizar os modelos mais recentes do mercado. Dá para ir Depende, trocando dá como para ir trocando. Depende do plano que você tiver contratado. legal, legal. Então, assim, a gente tem toda essa flexibilidade de ter um par na. Então, pensa que o cara já começou com a ideia pronta, né? Já saiu com a console, runtime, tudo à disposição. Tem um assistente de desenvolvimento com alta capacidade de integração no seu ambiente. Então, a ideia é essa mesmo, né? É acelerar a escrita de código, acelerar testes, facilitar a documentação, simplificar muitas vezes a refatoração de código, que você vai sair de um modelo de aplicação para outro. E, no geral, né, correr atrás dos problemas, né, o troubleshooting e tarefas repetitivas. Tá? O foco aqui realmente a gente está numa era de transformação, a gente estava discutindo até antes de começar, onde que vai parar, né? E a gente deve assumir que se a gente não preparar as nossas equipes para estar com as melhores ferramentas, né, talvez você não esteja valorizando o seu desenvolvedor como ele merece, né? Principalmente desenvolvedor, né, Resende, que é um público Exato. que ele preza muito pelo ambiente em que ele está trabalhando, Sim. né? E sem Então, falar que a gente já comentou isso nos outros webinars, mas é um movimento que a gente vê do próprio mercado. O mercado está se revolucionando mais uma vez. Nós tivemos uma grande revolução que foi a chegada da internet, há, sei lá, 20 anos atrás. E agora a gente está numa revolução que ele acontece cada vez mais rápido. A gente está chegando agora, atingimos um breakpoint da inteligência artificial. Aí agora a gente está atingindo outro breakpoint, que é com relação aos agentes. Agora a gente está atingindo outro breakpoint, que é com relação aos MCPs. Ou seja, é uma notícia nova atrás da outra numa questão de um ano e meio. Então, as empresas elas já estão adequadas a isso. Quer dizer, estão adequadas mais ou menos, né? Elas estão tentando se adequar ao máximo possível e estão enxergando um aumento de produtividade com relação a isso. Por exemplo, a gente sabe que dentro da própria Microsoft, muito das rotinas que eles estão rodando lá, seja em área comercial, seja em área técnica, é utilizando o próprio GitHub Copilot. E
ou todo aquele ecossistema de Copilot, né? Porque o GitHub Copilot é apenas um cabelinho ali dentro daquele ecossistema, né? Então, a gente está entendendo que é importante, acelera o desenvolvimento, a criação de soluções, apesar de que não substitui. Esse é um ponto importante. Muitas pessoas elas falam, inteligência artificial vai substituir o meu desenvolvedor? Calma, pessoal. Não, não vai. Por que não vai se ela está fazendo a mesma coisa? A gente já cansou de escutar histórias, eu tenho muitos amigos que são consultores também, que já pegaram histórias de um cliente contratou um desenvolvedor júnior e o cara subiu no Vibe Code a aplicação lá deles lá e está funcionando. Mas agora, quem é o especialista que está lá corrigindo todos os problemas? O consultor. Tá entendendo? Ou seja, é extremamente importante você ter um cara qualificado, com conhecimento, especialista naquele assunto, para saber usar direito aquela ferramenta de fato. Senão, é Exatamente. só uma ferramenta extremamente poderosa nas mãos de quem não sabe usar, e isso vai gerar vulnerabilidades, falhas de segurança, atacantes te atacando, suas credenciais vazadas, seu sistema não performando, você gastando mais dinheiro do que deveria. Aí, principalmente quando a gente fala muito de prática, né, Rezende? Tem prática e tem padrões, né? Os patterns. Os dois Exato. vão ter um efeito muito grande na qualidade do código e da aplicação que vai ser gerado. Fazendo analogia aqui boba, né? Imaginando um míssil de 50 anos atrás e um míssil super atual teleguiado, né? É natural que o teleguiado vai exigir muito menos trabalho, mas vamos pensar no critério utilizado antes de apertar o botão para lançar o míssil, né? Será que Exato. mudou? O critério, se mudou, foi para mais critério, né? É o que a gente está discutindo Exatamente. aqui. Então, se a gente está falando que tem que tomar cuidado, ter critério, planejamento e estratégia, aumentou a barra. Se você for partir para esses caminhos aqui, que é um caminho que vai ter muita velocidade, com certeza, mas realmente precisamos desse critério. Exatamente. Já você tem alguma demo do Copilot para nós? Opa! Nossa Agora é senhora, o que que todo pergunta mundo estava indiscreta. esperando. Vamos lá, produção, se puder botar minha telinha, agradeço de coração. Sensacional. Então é o seguinte, a gente consegue utilizar o GitHub Copilot de algumas maneiras. A gente consegue utilizar nessa interface que vocês estão vendo, ou seja, dentro do próprio GitHub, tem uma seçãozinha lá de GitHub Copilot e a gente consegue criar o nosso código, nossos repositórios, fazer ele verificar todos os nossos repositórios, ou trabalhar em cima de um repositório específico, como vocês estão vendo aqui. Posso trabalhar apenas no modo de pergunta ou posso trabalhar no modo de tarefas, ou seja, eu construir tarefas para ele conseguir fazer uma determinada ação. Então, maravilha. Essa é a primeira forma. Eu consigo trabalhar com ele também na linha de código. Eu até deixei aqui aberto já. Deixa eu ver se eu acho que agora me mostrei. Eu consigo trabalhar ele também direto no meu terminal. Então vamos supor que eu estou mexendo em alguma coisa no terminal, não abri minha IDE, não estou mexendo pela minha IDE integrada ali. Poxa, eu posso usar essa potência do GitHub Copilot para me sugerir algumas correções, me sugerir algum comando que eu vou conseguir executar e obter um resultado do que eu estou querendo? Você consegue. E o GitHub Copilot, dentro do seu terminal, vai conseguir fazer você chegar nesse resultado. Fora isso, a forma que a gente mais usa, pelo menos eu mais uso, e eu vejo grande parte do mercado utilizando também, que é dentro do nosso próprio terminal. Então, eu tenho aqui o VS Code, que hoje é um dos terminais mais utilizados em todo o mundo. É claro que você poderia instalar em outros terminais, como JetBrains, Sublime, enfim, você conseguiria utilizar. Esse aqui é a minha IDE, o meu VS Code, e ele está tudo modificado, tá? Não reparem, porque eu realmente utilizo bastante e eu utilizo o WSL aqui. A versão que eu tenho do GitHub Copilot é uma versão paga.
que isso quer dizer? Deixa eu trazer isso para vocês. Aqui é onde eu consigo fazer as configurações, mas o que eu quero mostrar para vocês é essa parte de pago. Quando você tem uma assinatura Pro, ou seja, começa no plano gratuito, talvez o Wesley possa dar uma passada por isso mais tarde para a gente, mas você começa no gratuito, ou seja, você criou sua conta no GitHub, você já tem acesso ao GitHub Copilot. No entanto, ele é reduzido nas funcionalidades. Aí, poxa, gostei. Quero usar mais o meu GitHub Copilot. Legal. Aí você pode pagar por uma assinatura Pro. Aí tem outras assinaturas, Pro+, enfim. Tem assinaturas diferentes para Enterprise, tá? Para Business e Enterprise é diferente para individual. Então, obviamente, os valores são diferentes, mas também as funcionalidades são diferentes, são alguns mais focados para segurança também, e acesso aos modelos aqui que a gente utiliza. E a grande diferença desse premium, digamos assim, é a quantidade de modelos que eu consigo utilizar e também a quantidade de requests que eu consigo fazer ali, ou seja, de perguntas, de interações, eu consigo trabalhar com agentes, então os agentes, imagina assim, ele raciocinando ali o que ele faz, o que eu deixo ele fazer automaticamente, o que eu deixo ele só me responder a uma pergunta. Então eu tenho 300 aqui requests que o meu agente, ou seja, minha inteligência artificial, meu GitHub Copilot pode fazer, e eu já utilizei 79, mas isso porque eu estou usando muito. Geralmente esse valor, se você não utiliza tanto ou utiliza de uma forma mais consciente, é menor, tá? Então, esse é o formato que eu tenho. Como é que eu consigo ativar o meu GitHub Copilot? Você poderia vir aqui no chat with Copilot, que vai ter ali dentro do seu GitHub, ou adquirir uma licença, ou comprar ele por aqui mesmo, mas a gente tem uma seção aqui de configuração do seu GitHub, onde você vai saber as features que você tem habilitados para sua conta, qual a subscription que você está usando, a assinatura, quantos por cento do seu premium request que você já usou esse mês e quando que vai renovar, quais features que estão habilitadas. E aqui entra um ponto muito importante que eu sou constantemente perguntado. Tá, eu sei que, vou pegar o ChatGPT, por exemplo, eu sei que se eu falar alguma coisa lá no ChatGPT, eu vou estar compartilhando aquela informação com o mundo inteiro porque está sendo utilizada para treinar os dados, as pessoas vão ter acesso. Então, se eu fizer isso com o meu código aqui, as pessoas vão ter acesso a isso, e é aí que vem a grande questão. Só terá acesso se você permitir. Olha a questão aqui de privacidade. Você pode utilizar o GitHub Copilot para ir na internet e te fazer algumas sugestões de códigos públicos, para ele sugerir para dentro do seu código, ou você pode bloquear isso para que isso não aconteça. Você pode compartilhar os seus dados para melhoria do produto. Então, todos esses prompts que a gente for fazer, snippet de code, isso vai estar sendo direcionado para a Microsoft e eles vão utilizar esses dados para treinar ou melhorar o programa. E você também tem como autorizar o GitHub para usar esses dados que você está fazendo, os prompts que você está fazendo, para treinar o modelo. Cara, eu não quero nada disso, eu quero algo extremamente seguro, eu não quero que ninguém mexa aqui nos meus dados. Não tem problema, você pode desabilitar tudo assim como eu fiz, porque eu mexo com alguns dados sensíveis e tá ótimo, ninguém vai ter acesso. Mas, pô, será que é assim mesmo? Se você ainda quiser saber mais ainda como funciona essa questão de privacidade e segurança dentro do GitHub Copilot,
É só entrar nesse site que eu botei o link. Então, produção, se vocês puderem compartilhar o link desse site com o pessoal, vai dizer exatamente quais questões de segurança o GitHub Copilot aborda e onde que você pode ter algum problema. Aí você, obviamente, vai analisar caso a caso. E aqui ele fala, inclusive, de como é que processa os meus dados, como é que os meus dados são utilizados. Então, em resumo, GitHub Copilot é seguro para eu utilizar o meu código? É seguro. Está escrito aqui. Então, esse ponto é uma charada que sempre é perguntada para nós. Então, vamos lá. Vamos brincar um pouquinho. Como é que eu vou... Eita. Como é que eu vou utilizar o meu GitHub? Eu gosto de utilizar ele através do chat, desse jeito. Tá? Então, essa aqui é uma seção do GitHub. Eu não tenho nenhum projeto aqui, como vocês estão vendo. Isso aqui é apenas um diretório. E eu posso começar a construir tudo do zero. Do zero. Então, o armazenamento eu estou dizendo que vai ser local, ou seja, o armazenamento das minhas sessões vai ser local, não vou armazenar na nuvem, lá no site do GitHub, eu quero aqui deixar local. Essa forma aqui é muito interessante. Eu consigo utilizar ele no formato de agente ou no formato de pergunta. Qual que é a grande diferença? O agente, ele vai realmente funcionar como um assistente virtual. Ele vai olhar o meu terminal, ele vai rodar comandos, eu permitindo ou não, ele vai executar como se fosse um agente, interagindo com a minha IDE, interagindo com os sistemas que eu preciso que ele interaja. E o Ask, ele vai simplesmente olhar e vai me dizer, tipo o Copilot da vida, que você faz a pergunta, ele te retorna com um monte de passos para você executar, e não ele. E eu posso, inclusive, configurar agentes customizados aqui. Eu posso criar meu próprio agente e ele trabalhar aqui dentro. E lembra que eu falei que o agente, ele pode falar com outros sistemas, interagir com outros sistemas? Aí entra o MCP Server. Para quem não conhece, o MCP, ele é o Model Context Protocol. É um protocolo que surgiu na necessidade de fazer que esses assistentes virtuais interagissem com sistemas que eles não têm acesso. Então, são servidores criados que dizem exatamente o que o agente ele pode coletar de informação, o que ele pode editar, como é que ele pode interagir com aquele outro sistema. Vamos supor que eu quero interagir com o meu e-mail. Eu posso criar um agente, ou seja, um MCP server que vá lá interagir com aquele cara e eu posso deixar isso habilitado aqui. Como é que funciona isso dentro do VS Code? Eu posso instalar como se fosse uma simples extensão. Desse jeito. Eu tenho ele configurado. Isso aqui eu posso deixar configurado para todos os projetos que eu abri dentro do meu ambiente. Eu posso deixar configurado por projeto. Às vezes tem algum MCP server que só trabalha em um determinado repositório, nos outros não. Então eu posso configurar isso lá. Não tem problema. E eu posso deixar isso desabilitado. Então aqui nas ferramentas do meu GitHub Copilot, eu posso dizer exatamente aonde que eu quero, o que eu quero deixar habilitado, o que eu quero que ele utilize ou deixe de utilizar. Simples assim. Agora, que modelos nós podemos utilizar? Aí são os mais diversos modelos. Pelo fato de eu ter o Pro, eu já tenho acesso a alguns modelos aqui bastante interessantes. Então, por exemplo, se eu estou querendo criar uma documentação, eu não preciso utilizar o Cloud Sonnet ou o Cloud Opus. Eu posso utilizar o GPT, que ele trabalha melhor em escrever documentos com linguagem natural do que o Cloud Opus. O Cloud Opus, ele é muito bom para escrever programação, software. E ele é horrível para escrever documentação. Então eu consigo fazer essa mescla aqui enquanto eu estou interagindo. Então, só para dar uma demonstração aqui para vocês, eu posso escrever algo bobo, como crie um sistema básico de
Sistema básico não. Criei uma página web sobre GitHub Copilot. E ele vai começar a interagir. Primeiro ele vai olhar os meus MCP service, ele vai utilizar alguma coisa, ele vai começar a pensar aqui como é que ele vai fazer cada coisa. Aqui embaixo eu vou conseguir identificar o que está sendo utilizado, o quanto que eu já utilizei, as porcentagens, eu consigo fazer esse acompanhamento aqui também, eu não preciso acompanhar somente pela console lá no GitHub. Ele está demorando um pouco agora, mas ele costuma ser mais rápido, deve ser por causa da minha internet aqui, que eu estou com o Teams aberto e tudo mais, aí isso pesa um pouquinho aqui no meu computador. Mas ele já está Resende, aqui para mim, pode falar. enquanto isso, tem uma pergunta aqui no chat que essa é importante. Existe risco de violação de propriedade intelectual usando o GitHub Copilot? Né? Hoje, eu fiz uma demonstração de Foundry e uma das coisas que a gente viu foi justamente o ranking entre os modelos, né? E, inclusive, a questão de copyright. Tem alguns modelos que estão mais preparados para copyright, outros menos, tiveram algumas vulnerabilidades. Como que a gente está tratando isso? Assim, eu vou adiantar um ponto aqui, que quanto mais em camadas a gente tem o uso dos modelos, que nem aqui está usando o modelo dentro da camada, né? A gente está usando o OpenAI, porém através do GitHub. Essas anomalias que a AI pode trazer, esses riscos, especialmente copyright, né, a propriedade intelectual, são coisas que caem num aspecto jurídico, muitas vezes realmente é um risco até intangível. Porque se a gente for criar uma solução que vai ficar R$ 500 mil negativo, pô, eu sei que eu perdi 500 mil, né? Não é bom, mas é tangível. Boa pergunta, não tem o nome de quem perguntou, que postou como anônimo, gostaria de agradecer. E o que a gente tem para dizer sobre isso, Rezende? Você acha que só na funcionalidade ou a gente também vai tratar esse risco da propriedade intelectual também com uma curadoria, né, dos repositórios, né, scan do próprio código, né? Sim, exatamente. Eu nunca vi assim uma questão de propriedade intelectual, até porque o que é utilizado é apenas aquilo que foi permitido estar público. Então, se está público, teoricamente, não tem uma licença ou algo do tipo, e por mais que tenha uma licença, você pode trabalhar aqui no seu prompt justamente para trazer isso também. Tá? Sim. Então, eu não imagino que você vai conseguir inferir ali um uso de propriedade intelectual, ou que será punido por causa disso. Tá? Eu acho que até esse tipo de gestão desse risco vai um pouco além, né? Porque, vamos supor, você está preocupado com a questão da propriedade intelectual, é um risco, e é justo a pergunta. Agora, a outra pergunta é se o seu desenvolvedor, o time de desenvolvimento lá na ponta vai estar. E às vezes quem está com a preocupação na organização não está lá no front. Então, muitas vezes é o que eu estava discutindo hoje de manhã. A governança, ela impõe um modelo, mas às vezes não é ela que aplica. Mas se você tem uma plataforma que permite implantar um modelo top-down de controle e conformidade, quem está lá na ponta vai obedecer de certa forma. Então, essa é uma das formas da gente também trazer governança, né, investigar as fontes de onde estão vindo aí as referências. Exatamente. Está indo bem aí a construção da sua app ou já foi? Na verdade, como foi algo bastante simples, ele já criou. Já foi, né? Como vocês podem ver, em questão de minutos, na verdade, em 1 minuto, Segundos, isso né? porque a minha internet não está boa, ele criou essa página aqui todinha pra gente. Tá? Vocês podem ver que tem efeitos, tem o header fixado,
Tá igualzinho a Tá página do igualzinho. GitHub. Parece Na até meio verdade, fake essa demo aí, mas é, na ele, verdade tá um deepfake aqui do mas negócio. ele tem suas tendências, esse é o ponto. Vai ter viés. Você não falou para fazer num outro formato, sempre vai ter viés, né? Então, É, sempre vai ter viés, é, exatamente. Ó, ele já jogou agora para a página do próprio GitHub aqui a partir da minha. Ó. Interessante Netflix. isso, né? Mas assim, o que vai diferenciar o seu prompt de um prompt de um sistema ruim e um sistema bom? É exatamente o seu prompt. Eu deixei um prompt extremamente generalista aqui. Extremamente. Enquanto, na verdade, eu deveria ter trabalhado nesse prompt. Eu deveria ter sugerido mais coisas. Como, por exemplo, eu vou abrir uma página aqui para vocês, só para a gente finalizar, eu também não quero tomar muito do tempo, para vocês entenderem o que seria um uso hardcore do, do GitHub Copilot. Isso tudo que está aqui foi criado utilizando o GitHub Copilot. Nada eu programei, nenhuma pastinha eu criei, eu só criei essa pasta aqui na raiz lá para conseguir trabalhar em uma pasta separada. Tá? Só isso que eu fiz. Fora isso, foi tudo criado utilizando GitHub Copilot. Aí ele está carregando aqui, mas provavelmente daqui a pouco ele vai abrir a sessão, então ele vai abrir todo o histórico aqui que tinha da minha interação para criar esse sistema, então vocês vão ver muitas e muitas linhas. Eu Enquanto ele trabalhei. carrega aí, você quer que eu mostre aqui a minha parte rapidinho? Acho que faz sentido ou não? Acho que faz sentido, eu só vou mostrar aqui rapidinho Tá. o que define algo que vai deixar o seu prompt melhor ainda, que vai deixar o seu GitHub Copilot melhor ainda. Você consegue dar instruções para ele. Então, eu estou instruindo aqui exatamente como eu quero que ele pense, como eu quero que ele haja. Então, ele não vai agir de uma forma generalista, ele vai agir exatamente para o formato que eu estou trabalhando com esse sistema. E tem um ponto bastante importante aqui, que agora existe um framework de a gente trabalhar que se chama SDD. Spec, Defined. Spec Design Development, Design, alguma coisa assim. Spec Driven Development, driven. lembrei. Spec Driven Development. Que ele cria todo um contexto, você responde tantas perguntas, ele cria todo um contexto daquele sistema antes mesmo de você começar a programar, que na hora que você começar a criar os seus prompts para trabalhar aqui com o GitHub Copilot, ele já vai trabalhar em cima disso. Ele já vai não está querendo Faz conectar, um não dá para template da achar. aplicação, né? Faz um É, template em formato de arquivo, né? exatamente. Ele já vai estar trabalhando em cima de tudo aquilo, em cima daquelas informações, em cima de tudo que você já falou que ele deve seguir. Então é como se você passasse por todo o requisito de negócio e agora você entregasse na mão do desenvolvedor e começasse a conversar com ele para chegar naquele resultado que o seu cliente final quer. Acho que agora ele vai abrir aqui, ó. Então, eu já tenho algumas sessões aqui anteriores, mas não dessa pasta que eu estava. Deixa eu mostrar. Vou fechar aqui para não mostrar nada que eu não posso mostrar. Então, ó, como vocês podem ver, tem toda uma interação de dias. Ele cria to-dos aqui para mim, dizendo exatamente o que ele vai fazer. Ele cria documentos para mim. Eu estou utilizando o Python aqui, então ele está dizendo qual. Ele criou um virtual environment aqui para mim. Então você diz para ele e ele vai montando tudo e em questão de horas você consegue ter algo extremamente bom, reproduzível, um MVP ali do que você precisa fazer, apenas utilizando linguagem natural. Apenas isso. E
E eu sei que a gente está chegando agora já na hora, Wesley, mas. Em 2 minutinhos eu mostro aqui também, fica tranquilo. Não, beleza. Então, passo para você. Legal. Não, acho que esse é o ponto, né? É uma plataforma que você pode utilizar pedaços dela, né? Você pode usar ela em standalone, tem o Enterprise, e quando você cai para o Enterprise, aí esses pedaços começam a fazer sentido junto, né? Então, a integração da plataforma, ela mostra o potencial como um todo. Então, você tem ali o CodeSpaces como ambiente, o Actions para integração, tem o Advanced Security, tem o Copilot, né? E tudo isso vai permitir que você consiga avançar. Produção, eu vou compartilhar minha tela aqui. Vocês podem jogar na tela também do pessoal, por gentileza. Pessoal, aqui muito rapidamente, inclusive vocês podem ver que eu estou no portal do próprio GitHub. O que é interessante saber? O GitHub foi adquirido pela Microsoft e a gente tem o portal do GitHub, mas as capacidades do GitHub também estão disponíveis dentro, né, do ponto de vista de contratação, dentro do Microsoft Azure. Inclusive, a forma com que a gente pode montar aquela famosa calculadora que a gente faz, né, antes de construir as soluções, a gente também tem o GitHub aqui nessa calculadora. Vou mostrar as duas muito rapidamente, mas vejam, a gente tem, como o Rezende disse, né, a edição free do Copilot, que vai oferecer algumas capacidades mínimas, né? Então a gente consegue ver o que tem e o que não tem, e a quantidade de funcionalidades do ponto de vista de agente, de um simples chat, de utilização de modelos para o próprio Copilot em si e demais sugestões avançadas, né, preenchimento de código, até integração com outros elementos, como uma coisa que está facilitando um modelo entender o contexto do outro, que é o padrão, né, o protocolo MCP, e daí por diante. Então, para tangibilizar bem rapidamente, por questão até do tempo, o Free, aí tem as edições Pro, o Pro Plus, Copilot Business e Copilot Enterprise. Então, há como escolher a melhor solução para o momento e para a curva, né? Acho que se a gente for pensar com maturidade, a gente não enxerga uma linha reta na frente e meu desenvolvedor vai ficar ali para sempre. De repente, eu tenho perfis que vão escalar de um Pro para um Pro Plus, esse cara vai usar Free, o outro vai usar o Enterprise, tá? Vindo aqui para a calculadora, é essa a pergunta que vocês têm que fazer. Quantos usuários eu vou ter de GitHub Enterprise na minha empresa que vão usar a feature do GitHub Enterprise? Legal, 20, um exemplo aqui. Quantos desses vão utilizar o Copilot Enterprise? Então, aqui não tem regra, tá? Você determina o que a sua empresa vai precisar e lembra que o Copilot Pro, né, as SKUs aqui, elas têm uma capacidade embutida, que é isso aqui, são os Premium Requests, né? E você pode extrapolar eventualmente. Eu posso ter uma capacidade de business, porém o cara usa para caramba, o business está bom para mim, mas ele usa bastante. Eu vou extrapolar em capacidades. Então eu posso, cara, eu vou extrapolar aqui, então eu vou já deixar algumas capacidades previstas no overage. E quando você pensa isso em Azure, eventualmente renovação de contrato, né? Fechamento de um contrato de longo prazo, você pode já prever, né? Ou estimar esse uso, esse consumo e refletir essa estimativa de custo, né, essa projeção de consumo de nuvem no contrato que você vai fechar ali para o próximo 1, 2, 3 anos, tá? Então aqui eu coloquei mais ou menos as capacidades de Copilot, Business e Enterprise, eu tenho Business e Enterprise para o Copilot, eu tenho 20 pessoas usando Enterprise, mesma coisa para o Advanced Security. Aqui veja que não é simples, nem é barato, né? O lance é você identificar quem são os caras que vão fazer commit de código mesmo, dentro de toda a sua estrutura de desenvolvimento. Então, às vezes, não é todo mundo. É isso que vocês têm que analisar. Quando a gente passa para o GitHub Actions, já muda um pouco de você ficar focando no usuário e quantas pessoas são. Porque aqui a gente está falando de um ambiente de execução,
né, que vai ficar ali para executar o seu pipeline e você define uma capacidade que você utiliza. Então, normalmente os clientes já têm essa resposta, ele já sabe o tamanho, quantos cores tem, quantos jobs eles rodam por dia e a média em minutos que cada job leva. Com isso, há um cálculo aqui da sua instância e quanto você pagaria do GitHub Actions. Mesma coisa são os packages, tá? Você tem a capacidade de armazenar os packages dentro do ambiente do GitHub e você vai também ser cobrado não só pelo consumo, mas também pela saída de dados que há do consumo dos dados dos packages. Mesma coisa o CodeSpace. É uma capacidade computacional que o Resident carregou ali para executar a plataforma. E você define, da mesma forma, o tamanho e quantos desenvolvedores vão ficar pendurados com o uso médio mensal a 40 horas aqui. Né? A gente tinha mais developers lá, vou pôr uma maquininha um pouco mais potente, tá? E mesma coisa, qual é a média de armazenamento por projeto, né, em gigabytes da equipe e, em média, quantos projetos tem armazenados ali, né? Quantos code space eu tenho por dev? É muito code space, peraí, 2 tá bom. E tem uma coisa que a gente não citou, mas é uma funcionalidade, né, que é tem o Large File Storage, né? Se eu tiver a minha aplicação, um arquivo muito grande, eu não preciso trazer ela para dentro do repositório de código. Eu posso deixar ela na minha conta de armazenamento e só fazer o apontamento sem mudar nada no código. Parece que o arquivo está lá, mas é um apontamento para um arquivo large file que está fora, né? Isso é válido para arquivos que são maiores aí de alguns gigabytes. E aqui você coloca quantos gigabytes estarão trabalhando em large files. Isso também tem um benefício e naturalmente tem um custo aqui, tá? Mas o mais importante é essa flexibilidade de você conseguir fazer as perguntas internamente para identificar a sua necessidade, ter uma clareza inicial de quanto sairia aquilo para você iniciar um projeto. E aqui eu já deixo bem claro também os próximos passos, né? O nosso objetivo aqui é justamente a gente acompanhar vocês nesses próximos passos, né? Então já fica aqui o aprendizado de que talvez a lição aqui seja integrar, né, Rezende? A gente integrar as capacidades, né? Padronizar, automatizar, proteger para poder acelerar com o AI, né? Exatamente. E a gente fica à disposição para acompanhar vocês nessa jornada. Exatamente. Então tem o QR Code aqui do lado. Ih, fiquei escuro. Tem o QR Code aqui do lado. Só escanear o QR Code e conte conosco aí para acompanhá-los nessa jornada, pessoal. É isso, pessoal. A gente fica à disposição. Se não achar só pelo QR Code, chama a gente ali por LinkedIn ou até mesmo liga aqui na Software que a gente atende vocês, tá bom? Muito obrigado aí, produção, pela ajuda. Rezende, você já está quase o nosso cadeira cativa aqui e obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Um abraço a todos, uma excelente tarde.